Porque, na verdade, a pedagogia participativa não é uma pedagogia, né? Isso é uma coisa importante da gente pensar. Por isso que a gente fala no plural, a gente fala em pedagogias participativas, porque é uma espécie de um conjunto de modelos curriculares, né? Ou então de possibilidades de trabalho aqui dentro, tentando traduzir aqui em miúdos, dentro da pedagogia, que estão sob um mesmo guarda-chuva conceitual, digamos assim, né? Então, se a gente for olhar aí para a história da educação, a gente vai ver diferentes concepções ao longo do tempo, né? E que na verdade, convivem historicamente falando, algumas em um período mais do que outras, mas hoje, por exemplo, a gente não tem só uma concepção na pedagogia, né? A gente convive com mais de uma concepção aí em jogo, na prática. Só que a gente tem escutado muito falar, porque inclusive está nos documentos, né, orientadores, sobre esse lugar da pedagogia participativa, que não é um modelo, né, não é um método, não é um jeito de fazer escola e pedagogia e educação, mas é um conjunto aqui de concepções, né, uma concepção de como se pensa, como se define, como se entende o que é a criança, o que é aprender, o que é ensinar, qual é o papel do docente nessa perspectiva, qual é o lugar e a importância de pensar o espaço, né? Como é que a gente entende o processo educativo na perspectiva dessas pedagogias que colocam a participação, e por isso o nome, né, como centro desse processo. E por isso, quando a gente entende que a participação está no centro desse processo, a gente precisa recolocar, né, onde está a criança, de que criança eu estou falando. Eu estou falando de uma criança que é um mero receptáculo, que é um sujeito, uma folha em branco que só recebe, está dentro de uma concepção, ou eu estou falando de uma criança que realmente é o centro deste currículo, que ela realmente tem voz, que ela realmente tem vez, e como disse a Gil, não é se ela escolhe entre o azul e o amarelo, mas é ouvi-la verdadeiramente nas suas necessidades, nos seus pensamentos, nas suas hipóteses, no seu jeito de ver, de interpretar, de interpelar o mundo, tendo isso como norte, como diretriz para tomadas de decisões sobre esse nosso ofício, sobre o nosso planejamento, sobre a nossa ação, sobre a nossa condução. O que não quer dizer que é a criança que sozinha toma as decisões, porque isso é abandono, isso não é participação, né? Assim como a criança tem um papel central, o adulto também. A gente costuma dizer que não há potência de uma criança se não tem a potência do adulto junto com ela, porque o adulto tem um papel crucial de propor, de mediar, de provocar, de convidar, de planejar, né, situações intencionalmente pensadas e né, desse lugar de ser de fato gestado ali para colocar em cena a potência desta criança, a condição desta criança de atuação, em parceria com o espaço, que também tem o seu papel, né, a partir de uma observação ativa, de uma escuta presente. Então, são muitos elementos que vão compor o que a gente entende sobre o que seja atuar na perspectiva de uma pedagogia participativa. Isso não pode viver num lugar de moda. Agora a gente só muda os nomes, né? Porque a gente teve uma pergunta assim, né, Gil? Então, a gente muda os nomes e tá tudo bem? Não, não é isso, né? Então a gente precisa ir mais a fundo, entender o que sustenta, quais são os sustentáculos desta pedagogia que nos levam para determinadas ações. Eu digo sempre que a teoria é quem liberta a nossa prática. Se a gente não tem conhecimento sólido, né, assim, estruturante, importante ali, que vai de fato sustentar as nossas escolhas docentes, a gente patina na prática. Porque a gente corre para lá, corre para cá, aparece uma coisa aí que legal, vou fazer isso, aparece outra, que boa ideia, vou por aqui, porque a gente, como diz o coelho da Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né, Gil?